Laerp. Fala rapaziada, tá começando mais um Clubismo Off. Eu sou Pedro Henrique Scapim, tô aqui com meu parceiro Thiago Cotrim. Fala aí, Thiagão. Fala galera, fala Pedrão, tudo certo? Mais um episódio, segundo episódio e vambora, né? Vambora. E para iniciarmos o programa de hoje e abordar os principais assuntos do final de semana e apresentar os resultados dos maiores campeonatos nacionais de futebol, vamos para o Giro de Notícias. Bom, na quarta, o Flamengo visitou o Bahia, né? A abertura dos jogos de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O jogo foi lá na Arena Fonte Nova e o Flamengo venceu por 1-0, gol do Bruno Henrique já no segundo tempo. Assistência do De La Cruz que veio a sentir a coxa, né, na segunda etapa. Tanto ele quanto o Michael sentiram a coxa na segunda etapa. Viram desfalque para o jogo contra o Corinthians no final de semana, no domingo. E tem a boa notícia da volta do Pedro, que voltou a treinar. Não sabe ainda quanto por cento ele vai estar, se ele vai ter condição, mas pode ser que ele volte a pintar os relacionados do Flamengo para o jogo contra o Corinthians. Principalmente para meter gol no Corinthians, que é o que eu mais quero que aconteça. E também na quarta, Thiagão, o São Paulo enfrentou o Atlético Mineiro no Morumbi, em jogo com muitas homenagens para o Juan Esquerdo, que veio a falecer nesta semana. Dentro de campo, o tricolor teve as melhores chances da partida, mas no finalzinho, batalha de cabeça fez o único gol da partida. O jogo marcou a volta do Hulk aos campos, ele que estava lesionado, tinha uma lesão na panturrilha direita e fazia um tempo já que não jogava pelo Galo. Bom, já na quinta, né, no Alfredo Jaconi, o Juventude recebeu o Corinthians, né, também pelas quartas de final da Copa do Brasil, jogo de ida. Primeiro tempo que teve até queda de energia na reta final, ficou uns 20, 30 minutos, foram acho que 26 de acréscimo no primeiro tempo, somando ali junto com o relógio da transmissão. No primeiro tempo de destaque para o goleiro Hugo Souza, que fez duas grandes defesas para levar o 0-0 para o intervalo. O Corinthians voltou um pouco melhor no segundo tempo, mas viu o Juventude ser mais oportunista, abrir 2-0 e já no finalzinho, né, numa cobrança de escanteio do Garro, o Gustavo Henrique fez o primeiro gol com a camisa do Timão e garantiu um gol que pode dar uma esperança para o Corinthians de classificação, um gol muito importante para o jogo de volta, 2-1 no Jaconi, o primeiro gol com a camisa do Corinthians do Gustavo Henrique. E o Vasco recebeu o Atlético Paranaense em São Januário pela segunda vez na semana. Eles que já tinham se enfrentado na segunda-feira pelo Campeonato Brasileiro com a vitória do Vascão por 2-1, ambos viram o placar se repetindo. Os visitantes foram para o intervalo com a vantagem no placar, mas no segundo tempo o Cruz Maltino virou o jogo com direito à lei do ex com gol de Hugo Moura. Errei, mas deu tempo de consertar. Bom, e em duelo atrasado pela quinta rodada do Brasileirão, a gente também teve um repeteco, né, entre Cruzeiro e Internacional na semana. Eles se enfrentaram também no começo da semana, dessa vez do Mineirão, com direito a pênalti perdido para o Caio Jorge, que ainda não marcou com a camisa da Raposa. O jogo terminou empatado em 0-0. Em outro jogo atrasado, só que pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Criciúma recebeu o Bragantino em duelo direto e venceu por 1-0. Com o resultado, o Tigre, além da vitória, ultrapassou o time de Bragança Paulista na tabela. Bom, sobre o Brasileirão Feminino, a gente teve os jogos de volta essa semana e virou praticamente um paulistão. Né, as duas semifinais serão entre times paulistas. O Corinthians, que tinha empatado com o Bragantino por 1-1 na ida, venceu por 1-0 e avançou para a semifinal. E viu o rival Palmeiras, que tinha vantagem após o jogo de ida, empatar no Canindé por 2-2 contra o Cruzeiro. Então teremos Corinthians e Palmeiras em uma semifinal. Do outro lado, a Ferroviária venceu o Internacional na Fonte Luminosa após empatar no jogo de ida e avançou para a semifinal e vai enfrentar o São Paulo, que foi o inverso. Após vencer no jogo de ida a equipe do Grêmio, conseguiu o empate no jogo de volta e avançou à semifinal também. Agora saindo um pouco do futebol nacional e indo para o internacional, lá na Espanha, na La Liga, o Barcelona venceu a terceira e segue 100% no Campeonato Espanhol. Em jogo difícil, a equipe catalã saiu perdendo para o Rayo Vallecano. Com assistência do brasileiro Rafinha, Pedro empatou o jogo e a virada veio com Dani Olmo, o principal reforço da equipe catalã para a temporada, que estreou neste jogo entrando no segundo tempo e decretou a vitória por 2-1 sobre o Rayo Vallecano. Bom, o Atlético de Madrid recebeu o Espanhol no Wanda Metropolitano. O jogo terminou 0-0, teve até um gol anulado do Atlético de Madrid, mas o Atlético tropeça mais uma vez, ele empatou na estreia também, e vê o Barça dar uma leve distanciada, começar a se distanciar um pouco na liderança, Pedro.
Outro que tropeçou novamente foi o Real Madrid. Após sair perdendo no início da partida, os merengues tiveram uma partida com pouca inspiração e conseguiram um empate com um gol de Vinícius Júnior cobrando pênalti. Endrick entrou mais uma vez no final, mas dessa vez não balançou as redes. Sobre as transferências agora, ex-Botafogo e Sport, o goleiro Renan foi anunciado pelo Santos. O Botafogo avança também por Vitinho, lateral direito do Burnley. Bom, o Corinthians anunciou o volante venezuelano José Martínez e o atacante espanhol Héctor Hernández. Ambos estrearam, né, nesse jogo de ontem contra o Juventude. O Martínez foi titular desde o começo e o Héctor Hernández entrou no intervalo. Né, vale lembrar também que o Corinthians ainda busca um camisa 9. O nome da vez é Arthur Cabral, está muito perto da janela fechar. É difícil de acontecer mais alguma coisa, né, talvez um nome de impacto, que seria o Arthur Cabral. E isso faz com que o Corinthians segure um pouco a negociação de Yuri Alberto com o Southampton, que parece que houve uma sondagem da equipe da Inglaterra, porque não daria tempo de repor o camisa 9, que hoje é o titular da equipe do Corinthians. Mas fala aí, você não queria o Yuri Alberto vazando? Eu prefiro que o Arthur Cabral venha, né? Aí não soube. Vou esperar um pouco mais pra voltar a criticar o Yuri. Tendo o Pedro Raul e o Pedro Henrique também no banco, fica difícil, né? E o Flamengo anunciou o Carlos Alcaraz, ex-Southampton, e também anunciou o Gonzalo Plata, ex-Al Saad. O rubro-negro também recebeu a proposta da Inglaterra pelo seu camisa 9. Porém, a oferta do Nottingham Forest por Pedro foi recusada. Além disso, o time da Gávea também anunciou o lateral esquerdo Alexandro, que estava em negociações anteriormente com o São Paulo e foi sondado também pelo Botafogo. Baita salário, inclusive, né, que vai ganhar. Nem tem dinheiro pra pagar, né? Bom, o Vasco anunciou a contratação do atacante chileno Jean David, que estava no Toluca do México. Já o Internacional se acertou com Brian Aguirre, lateral direito do Lanús da Argentina. E voltando para a Inglaterra, o Brentford anunciou a contratação de Gustavo Nunes, revelação do Grêmio. Bom, ainda na Inglaterra, o Liverpool anunciou duas contratações, um pouco tardias em relação aos seus rivais, mas anunciou duas contratações. Tratam-se do goleiro Mamardashvili, né, que jogava no Valência, mas ainda vai continuar por essa temporada por empréstimo. Né, vale lembrar que ele foi o destaque da Geórgia, o goleiro que, talvez o principal goleiro da última Eurocopa, vai seguir até o final da temporada emprestado na equipe espanhola e depois se junta ao Liverpool. Ele é tratado como um possível e provável sucessor do Alisson, que ele tem uma idade boa, mas que talvez, como está lá há muito tempo, talvez pode pensar em voltar para o Brasil. Respirar novos ares. Enfim, vamos ver. E também contratou o ponta italiano Federico Chiesa, que estava na Juventus. Esse já foi um grande destaque da Juventus. Foi um grande destaque da Eurocopa de 2020, que aconteceu em 2021 devido à pandemia. Teve algumas contusões, o que não possibilitou ele de conseguir uma sequência muito grande, manter esse alto nível. Agora vai respirar novos ares e vai jogar na Premier League com a camisa do Liverpool. O Chiesa, que saiu da Juventus, e já aproveitando esse gancho, falando da Juve, o time de Turim anunciou a chegada de Francisco Conceição, ex-Porto, e que disputou a última Euro por Portugal. Para suprir a saída dele, o Porto acertou também por empréstimo a volta de Fábio Vieira, que estava no Arsenal. Para fechar, a Juve também anunciou a chegada de Koopmeiners. Falei certo? Falou certo. Toma! Destaque da Atalanta na última temporada. Ele que ficou fora da Eurocopa por lesão, ele jogou muito bem na Atalanta, né? Tinha nome ventilado em várias equipes, ficou fora da Eurocopa, agora vai para a Juventus, uma Juventus que vai montando um time interessante. Bom, após a negociação com o Fulham não dar certo, o Fluminense acertou a venda do volante André para o Wolverhampton, também da Inglaterra. O Real Madrid não se acerta com o Norwich e empresta Reinier para o Granada. E tem uma barca de saída no Paris Saint-Germain, né? A gente teve o Mukiele, zagueiro barra lateral direito, sendo emprestado para o Bayer Leverkusen. O volante, o Gart, foi vendido para o Manchester United. E a gente vê Skriniar, Soler e Danilo Pereira também fora dos planos da equipe francesa. O Napoli encaminha acerto com McTominay do United e confirmou a contratação em definitivo do atacante Romelu Lukaku, o belga. Uma baita contratação, né? E a seleção brasileira anunciou a convocação do lateral direito William, do Cruzeiro. O William, que já jogou pela seleção brasileira, né? Foi campeão olímpico em 2016, na época ele ainda jogava no Internacional. Vem se destacando muito bem no Cruzeiro, né? Convocação muito merecida, na minha opinião. E vai formar os laterais direito Danilo e William. Acho que muito merecida a convocação, né, Pedro? Pelo que ele vai fazendo no Brasileirão, principalmente. Cara, ele que vem sendo um dos principais laterais direitos deste Campeonato Brasileiro. Eu achei justa a convocação. É o que a gente falou, a gente comentou aqui outros nomes também no último programa que também poderiam ser chamados ou que o Dorival deve ficar de olho, mas eu achei uma boa convocação, vai ser uma ótima experiência para ele, talvez ele ainda progrida como jogador e cresça um pouco mais. Ele que já não é aquele jovem igual o Ian Couto mas eu acho que
pô, qualquer convocação para a seleção brasileira é um progresso, é uma alavancagem na carreira. Com certeza. Vale lembrar que o Yakult foi... Oh, esse inglês aí do nada. O Yakult, que atualmente joga no Borussia Dortmund, foi cortado por problemas clínicos. E bom, essas foram as principais notícias durante a semana, sem muitos resultados, como a gente teve no último programa, né? Porque de final de semana é onde tem mais coisa. E vamos agora pro quadro Debate na Área. Bom, como já foi explicado no primeiro programa, o Debate na Área é um quadro onde vamos estar trazendo algo relevante da semana para ser debatidos aqui. É isso aí, Pedrão. E não tem como não falar dela, né? Não falar da orelhuda, né? A Champions League de volta, ainda não de volta com os jogos, né? Ela se inicia dia 17 de setembro. Mas o sorteio da Champions League é um sorteio muito esperado, acho que o mais dos últimos anos, né? Com certeza. Muito provavelmente. Por ser um novo formato. Você quer explicar o formato? Quer que eu explique? Eu posso explicar. Fala aí, então. Bom, o novo formato não é mais fase de grupos, agora é fase de ligas. Consiste em uma tabela única, igual pontos corridos. Na verdade, é um pontos corridos, só que agora, ao invés de 32 equipes, teremos 36. Cada pote, agora, ao invés de ter 8, são 9 equipes e eles são definidos por ranking e não mais pelos vencedores das ligas. Cada equipe sorteada, por exemplo, temos o Barcelona no pote 1. Ele irá enfrentar 2 adversários do pote 1, 2 do pote 2, 2 do pote 3 e 2 do pote 4, sendo que cada um deles, um jogo ele vai jogar lá em casa e um fora, totalizando 8 jogos nessa fase de liga, jogando 4 em casa e 4 fora. Né, Tiagão? É isso mesmo. Vale lembrar também que 2 equipes do mesmo país não vão se enfrentar nessa primeira fase e uma equipe, por exemplo, da Inglaterra pode enfrentar uma equipe de outro país, no máximo 2 equipes. Por exemplo, o Liverpool poderia enfrentar no máximo Bayern de Munique e Borussia Dortmund. Não poderia enfrentar 3 equipes alemãs ou 3 equipes italianas, espanholas, enfim. E aí vale lembrar que os 8 primeiros colocados nessa fase de pontos corridos avançam diretamente para as oitavas de final. E aí do 9º colocado até o 24º vão jogar uma fase de playoffs, que é basicamente uma mata-mata, né, de ida e volta, sem gol fora de casa, aquele padrão. E quem classificar nesses playoffs se juntam às equipes das oitavas de final. E a partir daí é o normal que a gente já sabe, né, jogos de ida e volta, com mando de campo de quem teve a melhor campanha, sem gol fora de casa, ou seja, passa quem teve o melhor saldo. E aí a final volta a ser em jogo único, que esse ano vai ser em Munique, na Allianz Arena, né? A última vez que esteve lá foi em 2012, que o Bayern de Munique, o time da casa, Chelsea. Perdeu pro Chelsea. Perdeu pro Chelsea, é verdade. E depois, eu não preciso falar o que aconteceu, que todos os corintianos lembram. Então, a gente esquece essa parte que todos os corintianos lembram, que não é tão importante pros rivais, mas só fazendo um ponderamento aqui. Mas agora nessa fase de liga, os eliminados eles saem direto da Liga dos Campeões. Antigamente, na fase de grupos, os terceiros colocados iam direto para os playoffs da Liga Europa. Dessa vez, não. Do primeiro ao oitavo, como o Thiagão falou, oitavas de final direto. Depois, do 9º ao 24º, todo mundo vai disputar o playoffs. Por sorteio, né? Vale lembrar que são sorteados. Exatamente. E de quem não foi para os playoffs vai direto para casa só na próxima temporada. E também outro adendo é que não só a Champions League, mas como a Europa League e a Conferência, eles também viraram fase de ligas, não são mais fase de grupos. A única diferença entre elas é que a Conferência vão ser 6 jogos e não 8, diferentemente da Europa e da Champions League. Bom, é isso aí. Vamos falar um pouco agora dessa Champions League, né? A gente separou aí talvez as principais equipes, pelo menos antes de começar a competição, né? A gente vai ter a imagem aí do Real Madrid, né? Pra gente dar uma olhada aí. Vamos esperar a imagem entrar. Aí o Real Madrid, ó, que vai enfrentar Borussia Dortmund, Liverpool, Milan, Atalanta, Salzburg, Lille, Stuttgart e o Brest. Né, o Real Madrid, que, só para vocês verem aqui, o Borussia Dortmund, Milan, Salzburg e Stuttgart vão ser em Madrid. O restante dos jogos vão ser fora de casa contra Liverpool, Atalanta, Lille e Brest. Pedrão, o que você espera desses confrontos do Real Madrid? A gente vai ter o sorteio... Sorteio não, a gente vai ter a definição de tabela no sábado, amanhã vai ser divulgada a data certinha dos jogos, a ordem dos confrontos. Mas o que você pode esperar do Real Madrid, atual campeão da UEFA Champions League? Cara, é meio assustador esse começo de temporada do Real Madrid, né? A gente veio empatando os jogos que todo mundo acreditava que o Real Madrid ia ganhar, que o Real Madrid ia ser uma equipe avassaladora essa temporada,
mas não é o que tá demonstrando tanto. Até porque perdeu o Bellingham, o Camavinga também tá machucado, então tem alguns desfalques. O próprio Mbappé, né, se adaptando a essa nova equipe. Exatamente, eu acho que é uma fase de adaptação. Não vejo crises e tudo mais, eu acho que é uma fase de adaptação. Mas a hora que começar a Champions League, o Real Madrid eu acho que incorpora essa competição, incorpora algo inexplicável. E, cara, eu acho que os confrontos do Real Madrid foram bons para ele, se a gente for ver. Vai enfrentar em casa o Borussia Dortmund, vai fazer a reedição da última final da Champions, que eu acredito que o Real saia vencedor também. Vai pegar um Milan, que não é uma equipe tão forte assim, tanto que não estava nem nos cabeças de chave, não estava nem no primeiro pote. Um Salzburg e um Stuttgart. O Salzburg sempre está nas competições, mas não é uma equipe tão forte. O Stuttgart, que foi uma equipe muito forte no campeonato alemão, e acho que não é estreante, né? Eu não lembro se já jogou. O Stuttgart eu não vou lembrar, mas o Stuttgart perdeu o principal jogador, né? O atacante, o Guissari, foi pro Borussia Dortmund, né? Então tem que ver essa questão também. É claro que entra como um azarão, vamos dizer assim, sim, mas tá aí, né? Pode ser que complique a vida de alguém. E fora de casa contra o Liverpool, acho que vai ser um dos melhores jogos dessa fase de liga. Acredito que vai ser um jogo fantástico. Ainda mais agora, vamos ver como que o Liverpool vai se comportar na Champions sem o Klopp, né? Não vai reestruturar o time, mas agora vai ter que jogar de uma forma diferente conforme manda o seu treinador. Acredito que também o Real Madrid não terá tantos problemas contra a Atalanta. A gente viu isso na Supercopa, mas dessa vez jogará fora de casa, não terá estádio dividido. E contra o Lille e Brest, fora de casa, também deve sobressair. E você, Thiagão, o que você achou? Eu acho que o principal destaque é o duelo entre Liverpool e Real Madrid, né? Não tem como. Eles se enfrentaram algumas vezes em Champions Leagues recentes, né? Inclusive em 2 finais, né? Então, as 2 vezes o Real Madrid saiu vencedor. Mas eu acho que é o grande teste para o Real Madrid nessa primeira fase e eu acho que é muito importante. Você também ser testado, a gente vai ter grandes confrontos, né? E eu acho que é um dos principais testes. Falando do Real Madrid em si, como você disse, é normal ter essa oscilação, mas você oscilando e ver o Barcelona, que também tem reformulação, trocou o treinador, que é o que eu acho mais difícil ainda do que trocar peças do time titular, vencendo os 3 primeiros jogos, né? Então a gente vai vendo um Barcelona hoje ser o time que desempenha o melhor futebol. Não são só resultados do Barcelona, né? O melhor futebol entre os 3. O Real vai ter jogo difícil no final de semana também, que o Real Betis não é um adversário fácil. Porém, o Real Madrid é um time que não deve ter problema para se classificar, né? Como você mesmo disse, na Champions League se transforma, né? Impressionante. Né, como o André Henning costuma dizer, nas transmissões, as noites de Champions League no Santiago Bernabéu são muito longas, né? Exatamente. Muitas vezes dado como morto, dado como eliminado, vai lá e reage. Inclusive nas últimas temporadas, os últimos títulos foi assim também. Contra o Bayern de Munique na última, o maior exemplo disso. Teve aquele contra o Manchester City, dos 2 gols do Rodrigo, né? No finalzinho, que depois passou na prorrogação. Então eu acho que o Real Madrid não vai ter muito problema não nesses confrontos, né? Vamos passar para o segundo time, Manchester City. Que, se você me permite, Pedrão, eu vou começar falando. Por favor. Eu acho que o City é o principal time do mundo hoje, né? A gente tem o Real Madrid com o Vini Júnior, Rodrigo, Mbappé, Bellingham, mas futebol por futebol ninguém joga mais bola que o Manchester City. Não é de hoje, né? É um trabalho de quase uma década já do Guardiola à frente da equipe, da equipe inglesa. Venceu o seu primeiro título nas temporadas passadas, né? Então isso já tira um peso de não ter aquela pressão de, monta time todo ano, ganha a Premier League sempre, chega nas Copas da Inglaterra e não ganha a Champions League. Ganhou, tirou esse peso, tirou essa pressão. Eu acho que é o time que joga mais bola, né? Vai ter alguns jogos interessantes aí, né? Vai receber a Inter de Milão, né? Que foi a final que o Manchester City foi campeão. Foi um baita jogo, a Inter é uma equipe muito forte, muito subestimada a equipe da Inter de Milão. Eu acho que o Manchester City ele também não deve ter problemas, né? Vai visitar a PSG e Juventus. A Juventus começa muito bem a temporada. O PSG também, mas na Liga Francesa já era de se esperar. É quase que uma obrigação. A Juventus com um elenco não tão renomado, com um treinador novo, acho que fez um começo muito positivo, né? Pelo menos no Campeonato Italiano, 2 belas vitórias. A gente tem um Sporting ali com o Gyökeres, que faz gol atrás de gol, que é uma equipe que é muito ofensiva também. E por ser fora de casa, por ser lá em Lisboa o jogo, pode ser que o City possa ter um pouco de complicação nesse confronto, mas não deve ter muitas dificuldades para se classificar, Pedrão. Cara, eu concordo em tudo que você disse. Eu acredito que o City é o time que joga mais bola atualmente. Não só atualmente, acho que já fazem uns 2 anos. Algumas boas temporadas já, né? Eu acho que o time do City é um time muito consistente, é um time que sabe o que faz quando está com a bola, quando está sem a bola. O Guardiola, eu acho que cobra muito isso dos jogadores, ensina eles
a se comportar muito, principalmente sem a bola, nas movimentações. E eu acho muito interessante que o Guardiola conseguiu adaptar um esquema com um centroavante, que era um centroavante igual ao Haaland, um centroavante fixo, que não cai para as beiradas, diferentemente de quando ele tinha o Lewandowski, que é um atacante mais ágil que o Haaland, que conseguia se movimentar mais. O Agüero no Manchester City. O Agüero no City, até o Pedro e o Villa, quando eles jogavam no Barcelona, porque o Suárez não chegou a tempo da era Guardiola no Barcelona. Então, assim, eu acredito que em casa o City deve ganhar os 4 jogos. E fora de casa, eu acho que, assim, tirando contra a Juve, também deve ganhar os 3. Acredito que contra PSG, Sporting, por mais que o Sporting tenha o Gyökeres, que faz muito gol. É assustador o quanto gol esse sueco faz. E contra o Slovan, eu acredito que o City não tenha tantas dificuldades. Agora, contra a Juve, que começa muito bem a temporada, eu acredito que seja um jogo mais truncado, um jogo lá e cá. Time italiano é chato de enfrentar, né? Eu acho que o City vai acabar brigando ali, com certeza, para ter a melhor campanha, que é muito importante, porque você vai decidir em casa conforme a sua colocação na primeira fase, Pedrão. E vamos passar pro Bayern de Munique agora, cara, que o Bayern, eu acho que tem um destaque que tem que ser feito, é que joga a final em casa. Sim. Né? Apesar de ser em estádio neutro, a final é na Allianz Arena. A gente tá vendo os confrontos do Bayern aí, ó. PSG, Barcelona, Benfica, Shakhtar Donetsk, Dinamo Zagreb, o Feyenoord da Holanda. A gente vai ter também a equipe do Aston Villa e o Slovan Bratislava da Eslováquia, que esse sim é estreante na Champions League. Lembrando que do lado esquerdo são os times que jogam em casa, então PSG, Benfica, Dinamo Zagreb e o Slovan são os times que o Bayern vai enfrentar no Allianz Arena. Cara, eu acho que, falando do Bayern de Munique, cara, é uma incógnita, porque é um time que decepcionou muito na temporada passada, Harry Kane, né, que fez o papel dele, e vai fazer de novo, né, isso é indiscutível, não tem como. Eu acho que ele vai fazer o papel dele. É um time novo, porque é um treinador novo, né, o Vincent Kompany, que só tinha treinado o Burnley antes, né, então tá começando a carreira dele. É um elenco muito bom, isso é indiscutível, né, teve a chegada do Palhinha. Foi o Eze ou o Olise que foi? O Olise chegou, né, que chegou também do Crystal Palace. Então tem um bom elenco, isso é indiscutível. Eu acho que o fato de decidir em casa, como o River Plate decide a Libertadores, apesar de estádio neutro no Monumental de Nunes, é um incentivo a mais. Ainda mais pro Bayern, que perdeu a final em casa na última vez, né? Eu acho que o Bayern chega como um possível candidato, sim. Analisando os confrontos, cara, fora de casa vai ser complicado pro Bayern, né? Porque a gente tem um Barcelona, que é sempre complicado, apesar do Bayern ter deitado no Barcelona recentemente, né? Um Shakhtar, que a atmosfera, a gente tem que ver como que vai ser certinho em relação do mando do Shakhtar e tudo mais. Mas agora o Feyenoord, que é uma equipe muito qualificada, perdeu o Arne Slot pro Liverpool treinador, então tem essa questão também. Mas é um estádio que a arquibancada fica muito próxima do gramado, então é muita pressão, muito barulho. E o Aston Villa é um baita de um time, né? A gente vai o Aston Villa vira e mexe, complicando a vida dos times do Big Six na Premier League, né? Ele não perdeu em casa na temporada passada para Arsenal, para Manchester City, para Liverpool, né? Então eu acho que o Bayern, se não fizer o dever dentro de casa, pode ser que se complique nessa primeira fase, Pedro. E eu achei ousada até a aposta da diretoria do Bayern, cara, de apostar no Kompany. Primeiro que o Kompany, ele, não sei, tipo assim, subiu com o Burnley e é engraçado, e é tipo assim, aqui no Brasil, se fosse o contrário, o Burnley jogando Brasileirão, o Kompany tinha sido demitido antes da 10ª rodada. Mas não, ele foi rebaixado, ele ficou, acho que se eu não me engano, a Premier League inteira na zona de rebaixamento. E ele não caiu, cara. Ele só saiu do Burnley porque o Bayern quis ele. E foi uma aposta ousada do Bayern querer trazer um treinador que foi rebaixado na Premier League. Óbvio que o nível do campeonato é absurdo. Mas é o que você falou. Fora de casa, os adversários não são tão fortes em si em questão de elenco. Mas tirando o Barcelona. Tirando o Barcelona, que tem um elenco muito qualificado, um elenco que está em reconstrução. Agora, eu creio que deu uma enfraquecida porque perdeu o Gundogan, que eu acho um jogador tipo, sensacional e um jogador muito subestimado. Joga muito, na minha visão. Porém, são estádios e ambientes que prevalecem os times que jogam em casa. Então, é o que você falou. O Shakhtar, dependendo de onde jogar, a torcida é muito fervorosa. O Feyenoord também. E o Aston Villa, que tem um poder jogando em casa, que é o que você falou, deu trabalho para todos os times do Big Six na temporada passada jogando em casa. E vai dar nessa também, né? O Arsenal não venceu, mas foi um jogo complicado contra o Aston Villa na rodada passada da Premier League. Não foi um jogo fácil. E o Bayern, só que o Bayern em casa, ele enfrenta o Slovan e o Dinamo Zagreb
que devem ser vitórias certas, inclusive até pode ser uma goleada, pode vir uma goleada aí. O saldo de gols pode ser importante. Que vai ser importante o saldo de gols, tem que deixar claro isso. E contra o Benfica, um time que não tá tão forte essa temporada, por mais que tenha o Di Maria, tenha o Arthur Cabral e o Marcos Leonardo, que atualmente estão no banco, eu não vejo uma equipe tão forte de Portugal. Eu creio que seja a terceira força, perdendo para Porto e Sporting hoje. E o PSG, que todo mundo acha que vai ser um dos grandes confrontos também, até para ver como o PSG vai se portar jogando contra uma equipe enorme sem Mbappé. Eu acho que esse vai ser um dos principais pontos para a gente analisar nessa nova Champions. Como que o Mbappé, como que o PSG se comporta sem sua principal referência, sem sua principal estrela. Thiagão? Bom, acho que é isso. E falando em PSG, vamos para os confrontos da equipe francesa, cara. O PSG... Cara, já tem aquela questão de nunca ter ganho, de ter chego perto, perdido a final pro Bayern naquela da pandemia, que foi lá em Portugal os jogos. Cara, olha aí, Manchester City, Atlético de Madrid, PSV e Girona dentro de casa, e fora Bayern de Munique, Arsenal, Salzburg e Stuttgart. Falando dos jogos em si, Pedrão, antes de passar para você, cara, o Girona deu uma enfraquecida, né, por ter perdido grandes peças do seu time, o Couto, o Savinho, o Dobvik foi para a equipe da Roma, né, o ucraniano, que é muito bom, foi o artilheiro do time na temporada passada. Ficou só o Tsigankov. Ficou só o Coitado. Então eu acho que esse pode ser o confronto chave nessa fase de liga para o PSG. Cara, PSV é uma equipe que não é boba, né, apesar do Paris Saint-Germain ser favorito em casa, mas, cara, Manchester City, Atlético de Madrid, aí Bayern de Munique e Arsenal é muito complicado. Apesar de ser em casa, o City é favorito contra o PSG lá na França, sim. E o Atlético de Madrid é um jogo muito igual, na minha opinião, entre PSG e Atlético de Madrid. O PSG começou bem a temporada, jogando um bom futebol, mas na França é quase que uma obrigação do PSG, né? Ter esse destaque, ter essa soberania, jogando na Liga Francesa. Mas na Champions League, cara, como o Real Madrid cresce, o PSG ele dá essa pequenada, né, cara? Ele sente os jogos, ele sente quando enfrenta equipes de camisa mais pesada dentro da competição. E eu acho que o PSG, cara, vai ter vida complicada. Me surpreenderia se o PSG passasse com uma classificação alta entre os 8 primeiros, Pedrão. Me surpreenderia muito. Eu acho que se o PSG pegar assim, um top 10 aqui, pra mim ainda é muito pro PSG. Eu acredito que desses jogos aí ele perca pra City, perca pra Bayern, perca pra Arsenal, certeza. O Atlético pode arrancar, acho que um empate assim. O Atlético não, eu acho que o PSG pode arrancar um empate com o Atlético no Parque dos Príncipes. Agora, PSV e Salzburg, para mim, são incógnitas, porque contra o PSV em casa, então, jogando como mandante, o PSG pode se favorecer disso e trazer a vitória para o time francês. Agora, o Girona, eu acredito que ele vença, porque o Girona acho que está fragilizado, perdeu 3 jogadores que foram dos principais, o Ian Couto, que teve várias participações em gols, perdeu seu principal artilheiro e perdeu o Savinho, que fez uma temporada espetacular pelo Girona. Então eu acredito que o Girona não se esforçou da maneira que deveria para jogar uma Champions. Então eu acredito que o Girona pode ser uma polêmica aí. Pode ser o saco de pancadas dessa nova era aí da Champions. Mas eu acredito que o PSG vai ter muito trabalho, inclusive por ter pego times muito fortes em casa. Mas assim, o PSG, a gente também achou que na temporada passada nem ia passar da fase de grupos e aos trancos e barrancos foi passando e foi indo. Quase perdeu nas quartas, se eu não me engano. Quartas ou semi na temporada passada. Perdeu pro Dortmund, né? Então, assim, bom, vamos ver. Eu acredito que o PSG hoje seja uma grande incógnita. Oi, vamos pro Liverpool agora, cara. O Liverpool é um time que é interessante falar. A gente vê os confrontos, também é uma tabelinha um pouco chata, né? Joga em Anfield contra Real Madrid, Leverkusen, Lille e Bolonha. E fora de casa contra Leipzig, Milan, PSV e Girona. Cara, falando da equipe do Liverpool, que é muito forte em Anfield, né? Sempre foi. A principal questão é a mudança de treinador. Porque o entrosamento entre os atletas já tem, porque é o mesmo time titular, a mesma basicamente. Base. O que tem mudado é o Gravenberch como titular e o Endo vindo do banco, né? O Endo que foi muito importante, né, no fechamento de janela na temporada passada. Mas agora entrosar com o estilo do treinador, o Arne Slot, ele também é muito ofensivo, mas ele não tem a intensidade do Klopp. É um cara mais de posse de bola, de cadência, que também se encaixa para esse elenco do Liverpool ali com o McAllister, Szoboszlai.
mas que o forte do Liverpool é quando ele consegue acelerar para Salah, Luiz Dias, aí os laterais que são muito ofensivos, o Arnold e o Robertson pelos lados. Mas é uma incógnita. Eu acho que o Liverpool ele segue sendo um time muito forte, um candidato sim aí chegando longe. É aquele tipo de time que conforme ele vai chegando, ele vai sentindo, ele vai crescendo, né? A atmosfera de Anfield é muito favorável. E aí os destaques para mim, Real Madrid é muito importante esse jogo sem Anfield, dá uma igualada muito forte, né? Porque lá em Madrid seria muito complicado. E o Leverkusen, cara, eu acho que é um baita confronto. Era a final mais esperada para a Europa League, né? O Liverpool acabou sendo eliminado pela Atalanta, que depois venceu o Leverkusen, o único jogo que Leverkusen não, que perdeu na temporada passada, né? Incrivelmente. E, cara, eu acho que a volta do Xabi Alonso também em Anfield, né? Que é um destaque, um jogador que foi campeão da Champions League pelo Liverpool, né? Contra aquela final de Istambul contra o Milan, que inclusive ele perde pênalti pro Dida, ele faz o gol no rebote, aquele 3-3 miraculoso do Liverpool. E só lembrando do Mundial, né? Que o Xabi Alonso perdeu para o tricolor paulista, né? Acho que é bom, importante frisar isso, né? Bom, como você não quis frisar o meu, eu não vou querer frisar o seu também. Tudo bem. Mas eu acho que Lille e Bolonha... o Lille é uma equipe chata, né? Principalmente jogando na França. Mas o Liverpool não deve ter tanta dificuldade assim contra essas duas equipes em Anfield. E fora de casa tem jogos complicados, cara. Leipzig, Milan e PSV principalmente. E um Girona que, apesar de ser o time mais fraco do grupo, talvez ele junto com o Bolonha, que perdeu o seu treinador, né, o Thiago Motta, e o Calafiori, que foram talvez as peças-chave da temporada passada, a atmosfera no estádio do Girona vai estar forte, né? Que são aqueles times que não vão ser sempre que vão estar na Champions League. Então a atmosfera abraça, né? A cidade abraça o time. Mas eu acho que o Liverpool ele deve se classificar sim entre os 8 primeiros, sem muitas dificuldades, principalmente pela força que ele tem em Anfield, podendo vencer até o próprio Real Madrid, Pedrão. Cara, se a gente for ver os confrontos que o Liverpool terá, eu achei algo bem bom pro time de Liverpool, pro time inglês. Até porque vai pegar Real e Leverkusen, que pra mim, dos 8 que ele enfrentará, são os mais difíceis na minha concepção, e ele jogará em casa. Então tem um fator que pode levar o Liverpool à vitória. Jogando fora, talvez seria mais difícil de buscar uma vitória. Então um empate contra esses times, se fosse na casa deles, seria já um resultado excelente. Mas eu acho que fora de casa, o confronto que ele vai mais ter dificuldades assim será contra o Leipzig, por ser uma boa equipe, por ter mantido a base, principalmente acho que o Penda, que foi um dos principais jogadores na temporada passada. E renovou o empréstimo do Xavi Simons, né? Que Exatamente. Até pela saída do Dani Olmo é muito importante a permanência do holandês. Exatamente. E então, para mim, eu acho que o Liverpool passa tranquilamente, mesmo com a mudança de treinador e algumas mudanças de estilo de jogo. Eu creio que o Liverpool fará uma boa Champions e, vou te falar, eu cravo assim que o Liverpool chega no top 8 fácil, chega nas quartas tranquilamente. Também acho que o Liverpool consegue avançar com tranquilidade. Aí depende muito do sorteio, né? Porque sempre tem um time forte que acaba não classificando, aí depois passa. Sempre classifica um time mais fraco que os demais das oitavas de final, mas enfim. Agora a Inter de Milão, cara, é um time que tem meu destaque porque pra mim é o mais subestimado de todos. Vendo os confrontos ali, em casa, Leipzig, Arsenal, Estrela Vermelha e Mônaco. Fora, City, Leverkusen, Young Boys e Sparta Praga. Cara, não tem jogo fácil aí. Eu acho que enfrentar o Estrela Vermelha em casa é muito bom, porque jogar lá é muito complicado. É muito complicado. A gente já viu grandes times muito fortes perderem lá, deixarem pontos para trás. É uma tabela bem difícil para mim, porque fora de casa enfrenta City e Leverkusen, né? Um Young Boys que tirou o Galatasaray e um Sparta Praga que também tem essa pressão da torcida. Mas é um time muito subestimado. Para mim é o sistema defensivo que funciona melhor no futebol europeu desde a temporada passada, até desde a retrasada, se puxar a final que foi vice-campeão para o Manchester City. É um Lautaro Martinez inspiradíssimo desde a temporada passada também. Çalhanoğlu, o Thuram que encaixou muito bem como dupla do Lautaro. Eu vejo a Inter como um candidato muito forte, apesar dos confrontos serem difíceis, de se classificar em altas posições entre os 8 primeiros, Pedro. Eu concordo com você. São confrontos muito difíceis, muito difíceis. Eu acredito que um dos principais jogos dessa fase de liga também é Inter e Arsenal. Mais pra frente a gente vai falar sobre isso. Enfrentar o Arsenal, acho que em casa foi muito bom pra Inter, porque jogando no Emirates vai ser fera, pra não falar outra coisa. E é o que você falou, jogando fora contra o City provavelmente vai perder, com todo respeito aí. Óbvio,
Não vai ser um jogo fácil para o City também, mas o City jogando no Etihad é uma equipe avassaladora, assim como o Real Madrid jogando no Santiago Bernabéu. Acho que são duas equipes que sabem usufruir muito bem do ambiente do estádio e ditam o ritmo muito quando tem o mando de campo da partida. O Young Boys não é uma equipe besta, eliminou o Galatasaray que acho que 70%, 80% das pessoas tinham certeza que o Galatasaray passaria para essa fase de liga. Mas eu acredito que a Inter se classifica entre os 8. Eu acredito que a Inter é um time muito consistente e um time muito subestimado. A gente estava até falando nos bastidores sobre isso. Eu acredito que seja também uma equipe muito subestimada. Não acho uma equipe, extraordinária, mas uma equipe que tem qualidade para chegar. E que quando chega dá trabalho aos grandes. E sabe exatamente o que tem que fazer em todos os jogos, em todos os momentos dos jogos. É uma equipe que sabe se adaptar ao que que a equipe adversária pede. E é uma equipe bem entrosada também. A gente vê isso desde a época da Champions. Da final da Champions. O trabalho do Inzaghi é muito bom também. É muito bom. Agora o Borussia Dortmund, cara, que pra mim se deu muito bem no sorteio. Sim. Ele vai enfrentar um Barcelona, Shakhtar, Celtic e Sturm Graz em casa. E fora Real Madrid, Clube Bruges, Dinamo Zagreb e Bolonha. Cara, o problema do Borussia, eu acho que é o próprio Borussia. Porque pelos confrontos, qualquer uma equipe dessa sem ser o PSG, na minha visão, poderia fazer 90% dos pontos. O mais difícil é contra o Real Madrid fora de casa, obviamente. Que eu acho que é o único jogo que o Borussia é muito, muito difícil imaginar o Borussia vencendo. De resto, o próprio Barcelona em casa, porque, cara, o Signal Iduna Park, em qualquer jogo já é uma coisa de maluco. Em Champions League, então, cara, eles se transformam. É um time que é o atual vice-campeão. Trouxe um grande fazedor de gols, que é o Guissari, que fez muito gols pelo Stuttgart na temporada passada. Foi o principal nome para levar o Stuttgart para a Champions League. Mas os jogos eu acho muito favoráveis. Contra Shakhtar, Celtic e Sturm Graz em casa. Cara, eu imagino muito o Borussia fazendo 9 pontos nesses confrontos. E dá sim pro Borussia aí buscar pontos fora de casa contra o Clube Bruges, Dinamo Zagreb e Bolonha, Pedrão. Não é um time besta. Eu acho que muita gente tirou o Borussia para um time besta, mas não é. Eles também sabem usar a atmosfera do estádio, tanto que a gente viu na temporada passada. E, cara, é o que você falou. Pegou adversários muito... não frágeis, mas não tão qualificados como dos outros times que pegaram. Então, contra o Barça, eu creio que ele não perca em casa. Por mais que o Barcelona tenha uma equipe muito qualificada, eu duvido muito que o time do Barça vá ganhar jogando fora contra o Borussia. Acredito que perca para o Real e contra os outros 6 deva vencer os 3 em casa. E contra fora, pelo menos uns 7 pontos deve beliscar. Deve ter 2 vitórias e um empate. E provavelmente se classificará entre os 8 também, acho que com tranquilidade, por ter a tabela de jogos mais fácil e fraca entre os outros que a gente citou aqui acima, Thiagão. Vale lembrar que isso é só no papel, porque o Borussia também gosta de se complicar, né, cara? É impressionante. Teve a mudança de treinador também, né? O Nuri Sahin, ex-meio-campista da equipe do Borussia, que venceu na estreia contra o Frankfurt. Enfim, é um detalhe também para ser levado em consideração a mudança no comando. E agora vamos para o Barcelona, cara. O Barcelona também é difícil de analisar. A gente vê os jogos aí, Pedrão. Fala aí os jogos aí pra gente. O Barcelona jogando em casa enfrenta o Bayern de Munique, a Atalanta, o Young Boys e o Brest. Agora, fora de casa, enfrenta o Borussia, Benfica, Estrela Vermelha e Mônaco. Cara, já puxando o gancho aqui que eu já comecei a falar da sequência de jogos do Barcelona, eu acredito que o Barcelona não se deu tão mal e nem tão bem. Acredito que ter que enfrentar o Bayern em casa vai ser complicadíssimo, óbvio, a gente já comentou sobre isso. A Atalanta também jogando em casa vai ser um jogo bem embaçado, porque a Atalanta não costuma aliviar para os times. A gente viu contra o Liverpool ganhando de 3-0 em pleno Anfield. E jogando fora de casa, vai enfrentar o Estrela Vermelha, que é acho que um fator assim que vai incomodar um pouco até o próprio Mônaco. Eu acho que vai ser meio difícil, mas acredito que o Barça se classifique entre os 8. Acredito que deva vencer contra o Benfica fora. Por mais que jogue fora contra o Mônaco, deva vencer. Contra o Estrela Vermelha tem mais time para isso. Em casa contra o Brest, contra o Young Boys, também tem que fazer o dever de casa, porque se não fizer o dever de casa nessa fase de liga, não classifica direto. Exato, eu acho que o Mônaco é um time que vale ser ressaltado, tem um bom início de campeonato francês, né? Eu acho que o Estrela Vermelha, cara, é a mesma sensação que dá a enfrentar os times de altitude na Libertadores, que é um time que a atmosfera é assustador, cara. É a torcida, o barulho, a pressão que envolve
o ambiente que a torcida cria para o time, até reconhecendo que vai enfrentar uma equipe difícil, tem que fazer o dobro de barulho, o dobro de pressão. Mas eu acho que o Barça deve se classificar até com certa tranquilidade. Eu acho que pode até, fazendo papel dentro de casa, brigar ali pelas primeiras posições. E agora, para a gente fechar a análise dos times, a gente vai falar do Arsenal. Cara, olha o Arsenal aí. PSG, Shakhtar, Dinamo Zagreb e Mônaco em casa. Inter, Atalanta, Sporting e Girona fora. O Arsenal, cara, eu acho que tá entre os 3, 4 que jogam o melhor futebol nas últimas 2 temporadas. Eu acho que fica ali junto, perde para Real Madrid, Manchester City, aí jogou até mais que Bayern de Munique, apesar de ter sido eliminado pelo Bayern, joga mais que PSG, joga mais que Liverpool, que Inter, que o Barcelona, enfim. É um time muito jovem, né, vale lembrar. Não teve muitas mudanças também, teve a chegada do Calafiori, mas acho que o mais importante foi a manutenção do time. Né? Tinha a expectativa de chegar um 9, talvez o Osimhen do Napoli, o próprio Gyökeres do Sporting, mas o Harvard tem dado conta do recado, né? Não chegou tão bem, mas aí começou a participar de gol, assistência, enfim. É um time muito forte em casa, vai ter jogos difíceis fora de casa, então se não fizer o trabalho dentro de casa pode se complicar, porque Inter de Milão fora, complicado. A Atalanta, complicado porque a Atalanta lá joga de igual para igual, pelo menos em termos de postura. E o Sporting, é o que eu disse, é um time muito ofensivo, que se retrancar, tem um 9 que se a bola chegar ele vai fazer o gol. Entendeu? Então eu acho que é um Arsenal que tem um caminho bacana, pensando na própria equipe, mas que não pode dar sopa pro azar, Pedrão, porque tem adversários que podem complicar a equipe dos Gunners. Exatamente. Eu acredito que o Arsenal vá se classificar diretamente para as oitavas de final, mas é o que você falou, tem que pontuar, tem que fazer o dever de casa, principalmente contra Shakhtar, Dinamo Zagreb e Mônaco. Acredito que vença o PSG pela superioridade no elenco, pela qualificação do elenco do Arsenal. E é um detalhe muito importante que você falou, que foi a manutenção do elenco. O Arsenal não perdeu ninguém de importante, os seus principais jogadores, Martinelli, Bukayo Saka, Odegaard, todos mantiveram no elenco. O Arteta está fazendo um trabalho muito bom. Nas últimas 2 temporadas, perdeu, óbvio, o campeonato, estando na liderança. Nas últimas rodadas, perdeu o campeonato para o City. Mas acredito que é um projeto muito bacana que o Arsenal teve de contratar o Arteta e está pegando os jogadores jovens, qualificando eles, por exemplo, o Odegaard. Eu acho que ninguém botava fé que o Odegaard se tornaria, depois do fracasso que ele foi no Real Madrid, de se tornar esse jogador que que se tornou hoje no Arsenal. Capitão, inclusive. Capitão e sendo uma das principais referências. Claro que um Gyökeres e um Osimhen, sendo essa referência no ataque do Arsenal, elevaria muito o nível do time. Porém, o Havertz está dando conta, colocou o Gabriel Jesus no banco. O Gabriel Jesus, que tinha saído do City para ser titular no Arsenal e está comendo banco no Arsenal também, não está jogando o que jogou no começo do City faz muito tempo. Mas eu acredito que o Arsenal ele se classifique também, Thiagão. Bom, e aí, só para a gente dar uma acelerada, Pedrão, se você pudesse destacar aí três partidas dessa fase de liga, quais seriam as partidas que você mais destacaria, assim, pensando no... É claro, as coisas podem mudar até a data do confronto, né? Mas se fossem esse final de semana os jogos, quais que você mais destacaria? Cara, eu acho que por qualificação de elenco, talvez o Liverpool e Real em Anfield. Um que eu quero muito assistir, principalmente porque a gente botou muita expectativa que seria a final da Europa League, e pelo reencontro do Xabi Alonso com a torcida do Liverpool em Anfield, vai ser Liverpool-Leverkusen. E para coroar, eu acredito que o City PSG, porque eu quero ver o PSG sendo amassado no Etihad Stadium. Amassado. E você, Thiagão, o que você destacaria desses confrontos da primeira fase da nova era da Champions? Cara, eu também destaco o duelo em Anfield entre Liverpool e Real Madrid. Eu acho que eu até coloco como principal, porque tem muita expectativa, eu acho que no Real Madrid, e muita curiosidade como vai ser esse Liverpool do Arne Slot. Né? Acho que um Barcelona e Bayern de Munique. Eu acho que hoje é a primeira vez dos últimos confrontos que o Barça chega talvez mais preparado do que o Bayern, apesar de também ter trocado de treinador, porque eu acho que é um time que teve um encaixe melhor do que esse começo. Claro, foi um jogo só do Bayern com o Kompany, teve a pré-temporada também, mas eu acho que é um Bayern que foi meio perdido na temporada passada. Não que o Barça não tenha sido, mas eu vejo um pouco mais de potencial, né, nesse elenco atual do Barcelona, pensando no time titular, do que no Bayern de Munique. Eu acho que pra fechar, cara, eu acho que um Arsenal e PSG, porque é um jogo muito ofensivo. Eu quero muito ver o Arsenal jogando em casa contra essas equipes fortes na Champions League. Eu acho que pode vir a ser um confronto interessante. Cara, e aí uma questão de palpitômetro,
Pedrão, se você pudesse arriscar aí os 8 primeiros que vão direto para as oitavas de final, quem você colocaria aí nessas 8 vagas que garantem o time já no mata-mata? Cara, não vou falar em ordem porque é muito difícil a gente prever uma ordem assim de cabeça. Acho que a gente teria que fazer um palpitômetro de cada jogo, de cada equipe que a gente acha que vai ser que serão os 8 primeiros. Mas eu acredito que Real Madrid, Manchester City, Bayern de Munique, Liverpool, Inter e Barça do pote 1. E do pote 2 eu acredito que o Leverkusen e o Arsenal eles fecham essa lista, esse top 8. E eu acho que são as equipes mais qualificadas hoje, acho que no conjunto são as equipes que têm mais potencial para chegar a uma possível final. Então por isso eu coloquei esse top 8. É claro que sempre um dos grandes tropeçam, sempre tem uma surpresa, mas no meu ponto de ver, hoje eu acho que esses são os 8 times que podem chegar no top 8 e passar direto para as oitavas, Thiagão. Eu coloco também Real Madrid, Manchester City, Bayern, Liverpool ali como talvez os principais. Por todo o contexto, né? Apesar de ter times que jogam mais bola do que Bayern e Liverpool, por exemplo. Mas eu vejo um Arsenal e a Inter também com muita segurança nessa fase de oitavas. Um próprio Leverkusen também eu coloco aí se classificando, cara. E como eu acho que sempre tem uma surpresa, sempre tem algum time que deve passar e fica de fora, um time que não deve passar e classifica. Eu acho que eu tava aqui entre Sporting e Atlético de Madrid. Mas eu vou manter a segurança no Barcelona, mas eu acho que o Sporting ele pode acabar beliscando a vaga de um desses times, sim. E aí eu vejo como favoritos para o título, eu acho que Real Madrid e Manchester City, eu acho que é quase uma unanimidade, né? Talvez como terceiro, pelo contexto, talvez o Bayern, por jogar em casa a final, por ter um Harry Kane que é impressionante, né? Os números do Harry Kane. Tem a maldição também do Harry Kane, né? De não ter vencido títulos. Mas eu vejo aí também um Liverpool, um Arsenal, uma Inter de Milão e um Barcelona correndo por fora aí, aquele time que eu falei. Vai chegando, vai dando confiança, as coisas vão mudando. Mas é isso que eu vejo em relação a favoritos ao título, Pedrão. Eu também. Eu acredito que o Real e o City sejam unânimes. E também acredito no Bayern. Eu acho que o Harry Kane vai quebrar essa maldição. Ele vai ganhar um título essa temporada, porque, pelo amor de Deus, se não ganhar em 2 temporadas seguidas jogando no Bayern de Munique, que é o principal time da Alemanha e um dos principais da Europa, pô, aí você tá de sacanagem, né, Harry Kane? Ajuda nós aí a te ajudar também, pô. Então eu acredito que esses 3 sejam os principais. Bom, e se você pudesse dar uma equipe que pode surpreender nessa primeira fase, eu vou falar a minha aqui primeiro, eu coloquei a Juventus, porque eu vejo a Juventus com um elenco muito mais abaixo desses outros, né, que a gente citou, mas com o Thiago Motta que me gera boas expectativas para a temporada da Juve, né? Acho que a velha senhora pode fazer uma temporada bastante eficaz, vamos dizer assim, até pensando em médio e longo prazo, eu acho que pode acabar surpreendendo. Eu acho que o próprio Sporting que eu coloquei, que pode ser que passe entre os 8 primeiros também, mas eu fico mais para a Juventus ali, porque eu acho que talvez, apesar de ser um time, um elenco meio que novo, eu acho que é um contexto mais preparado do que o contexto do Sporting, Pedrão. Eu acredito já no Arsenal e no Leverkusen, que eles podem sonhar. Eu acho que são equipes muito consistentes. E junto a eles eu encaixo já a Inter. Porque são 3 equipes que eu acho que se a gente falar quem são os favoritos, a gente não vai encaixar eles como os principais favoritos. Mas eu acredito que eles podem sonhar pela qualificação do elenco e pelo conjunto inteiro que já está há um tempinho jogando juntos, entendeu? Eu acho que não tiveram mudanças tão severas no elenco para a gente descartar e nem para colocar lá como os favoritos. Bom, e se você pudesse apostar em alguém para ser artilheiro dessa primeira fase, desses 8 jogos, quem seria esse nome, Pedrão? Haaland. Eu acredito que pelos jogos, principalmente do City, que vai ter 2 jogos fáceis em casa, eu acho que o Haaland vai meter 3 gols em um, 2 no outro, aí jogando fora de casa ele já engatilha mais 2 gols em um no outro. No final, eu acho que o Haaland da primeira fase vai ser o artilheiro. E você, Thiagão? Cara, eu vou de Harry Kane, né? Eu não vou no mais convencional, que é o Haaland, que até acho que o favorito para isso, mas eu tô com o feeling que o Harry Kane vai fazer uma temporada, no mínimo, igual a que ele fez na temporada passada. E eu não descartaria um Gyökeres brigando aí não, porque é um time muito ofensivo do Sport. Ele é o homem gol, né? Todo jogo o cara faz gol, participa de gol. Então acho que colocando ele correndo por fora ali, talvez tirando as equipes mais fortes e até contra algumas equipes mais fortes, por exemplo, a gente tem um Salah no Liverpool também que faz muito gol, mas no Arsenal, por exemplo, que não tem um grande artilheiro, o Gyökeres pode ser um cara que venha fazer mais gols do que o principal artilheiro do Arsenal. Enfim, eu acho que é um cara que é pra ficar de olho.
Exatamente, Thiagão. Bom, e esse foi o debate na área, vamos encaminhando para o final do programa. Agora o último quadro aí, o Visão de Jogo. Cara, e no Visão de Jogo de hoje a gente vai estar fazendo um bolão, né, de alguns jogos interessantes que a gente julgou ser os mais interessantes para a gente palpitar no final de semana. Vale lembrar que a gente está fazendo meio que uma competição entre a gente, que a gente é um pouco competitivo, né? Só um pouquinho, de bolão, em onde quem acertar o placar cravado leva 10 pontos, quem acertar o vencedor ou o empate leva 5. Né? O Pedrão tá com vantagem depois da Copa do Brasil, acertou a vitória do Flamengo e Vasco, eu acertei só a do Vasco. Mas vamos agora para os palpites dos jogos do final de semana. A gente separou aqui 10 jogos para vocês, que a gente vai destacar aí os nossos palpites, Pedrão. Vamos começar no campeonato alemão, Leverkusen e Leipzig. Eu acredito que seja 2-1 para o Leverkusen, um jogo bem equilibrado, duas equipes fortes. Então mas eu acredito que a equipe da casa sai vencendo. E você, Thiagão? Cara, eu vou no Leverkusen também, acho que é uma aposta segura, não. Acho que não vai ser um jogo fácil, mas eu vejo o Leverkusen vencendo por 3-1 a equipe do Leipzig. Né? Ainda no campeonato alemão, a gente vai ter Bayern de Munique e Freiburg. Que o Freiburg é um time que costuma complicar, né, das últimas temporadas a vida de Bayern de Munique, de Leverkusen, de Borussia Dortmund, de Leipzig, mas eu vejo o Bayern fazendo um 4-1 aí e digo mais, vai ter hat-trick de Harry Kane nessa partida. Bom, já que você está falando que vai ter hat-trick, eu vou confiar em você e vou apostar, vou jogar na bet e vai que eu ganho um troquinho pro final de semana. Eu acredito que o Bayern vá dominar a partida, tem uma equipe muito mais qualificada que o Freiburg. Eu acredito que não sofra gols, pois terá Manuel Neuer no gol. Eu acredito que seja 3-0 pro... Olha, eu ia falar pro Freiburg já. Olha, imagina, as casas de aposta ia rir pra caramba dos trouxas que apostou no Bayern. Mas eu acredito que seja 3-0 pro Bayern de Munique. Agora, indo pro Campeonato Espanhol, Barcelona e Real Valladolid, o time do Ronaldo. Thiagão, essa daqui eu acredito que seja 3-0 também para o time do Barcelona. Eu acredito que o Lamine Yamal vai bagaçar no jogo, vai brincar e vai destruir, e o Robert Lewandowski vai fechar o placar, tá bom? Cara, eu vou de 2-0 pro Barça, acho que o Barça é favorito. Vendo o Valladolid contra o Real Madrid, cara, foi um jogo complicado apesar do 3-0, né? Foram 2 gols já nos minutos finais da partida. Vejo um Barça favorito, 2-0 para a equipe catalã. Falando do Real Madrid, Real Betis, não é um jogo fácil, ainda mais o Real Madrid que ainda não se encaixou nesse breve início de temporada, mas acho que o Real Madrid vence, cara, por 1-0 e vai ser o primeiro gol do Mbappé, tirando o gol que ele fez na equipe da Atalanta na Supercopa, o primeiro gol do Mbappé no estádio Santiago Bernabéu. Eu já acredito que seja 3-1 para o Real Madrid. Acredito que vai ser o primeiro jogo que o trio Rodrigo, Mbappé e Vinícius Júnior vai encaixar, que eles vão estar super entrosados e vão fazer a diferença para o Real vencendo a partida no Santiago Bernabéu. Agora já partindo para a Inglaterra, para a terra da rainha, West Ham vs Manchester City, eu acredito que seja 2-1 para o Manchester City. Acredito que o City leve um gol, porque a equipe do West Ham também não é muito besta. E o Haaland vai brocar, tá? Então já anota aí para você colocar no seu bilhete da bet, tá? Cara, eu acho que o City vence também, um jogo... Aquele jogo complicado, mas que o Manchester City ele sempre tem o domínio da partida. Vence por 3-1 fora de casa lá em Londres, a equipe do West Ham. Ainda na Premier League, Manchester United e Liverpool, cara. O maior clássico da Inglaterra. Um United que começa daquele jeito que ninguém sabe o que esperar. O Liverpool que começa com 2 vitórias, não sofreu gols. É um Liverpool que na era Klopp, cara, dominou o Manchester United, mas na reta final da era Klopp, já mais para esse começo do Ten Hag, o confronto fica um pouco mais equilibrado, inclusive com o United levando a melhor algumas vezes. Mas eu confio na vitória do Liverpool fora de casa, 2-1 pro Liverpool lá no Old Trafford. Eu não confio na vitória do Liverpool, eu não confio na vitória do United, então, pra mim, o jogo vai ser 2-2. Famoso em cima do muro, né? Pra não se complicar com ninguém. Assim tá bom, deixa assim. Bom pros dois times. O Lille vai enfrentar o PSG pelo campeonato francês, um clássico lá da França, né? E eu acredito que tem tropeço do PSG, hein? Por mais que o PSG jogue bem, esteja bem, mas o Lille também não é besta, cara. Eu acredito que o jogo seja 2-1 para o Lille. Eu fui de 2-1 pro PSG, cara. O Lille é um time muito difícil de se enfrentar. Joga em casa, mas eu vejo o PSG vencendo esse jogo por 2-1 ainda, Pedrão. E aí a gente vai ter no campeonato italiano Juventus e Roma. A Roma que começa muito abaixo, a Juventus começa muito acima. Você, pode ser uma vitória ampla. Eu vou de 1-0 para Juventus aqui, tranquilo. O italiano é complicado. Ou tem muito gol ou quase não tem gol.
Então acho que a Juventus vence o jogo por 1-0 para confirmar esse bom início de temporada, Pedrão. Eu tinha colocado aqui 1-0 também, você roubou meu palpite. Ué, na cara aí, larga. ué. Não, eu vou mudar para dar uma equilibrada na competição. Se for 1-0 a gente pode anular. Eu vou recorrer ao Tribunal de Justiça Desportiva. Então eu acredito que seja 2-1 para a Juventus, tá bom? Mas agora indo para o Campeonato Brasileiro, Botafogo e Fortaleza, um confronto pela liderança, vai ser um puta jogo. Eu acredito na vitória do Botafogo no tapetinho, no Nilton Santos, gol do Tiquinho. Vamos ter ai, tá chegando a hora. Então eu acredito que o Botafogo vence e reassuma a liderança do Campeonato Brasileiro, Thiagão. O placar não tem. 2-0, eu não falei? Não. Come bola? Eu pus 2-0 também. Eita, aí. Vou mudar pra 2-1, porque eu tava com... Será que o Fortaleza não faz gol? Eu até acho que talvez não faça, mas como você foi no 2-0, eu vou pro 2-1. Eu mudei seja gentil também. Vou de 2-1 pro Botafogo também. Beleza, jogo então. que vale a liderança. O Fortaleza é o atual líder, mas o Botafogo vencendo, volta pra liderança. Um baita de um jogo aí pra você que não tem planos pra sábado à noite. Um baita de um jogo pra você assistir. E Brasileirão, Pedrão, a gente vai ter o coitado do meu Corinthians enfrentando o Flamengo, mas é um duelo, cara, que envolve muita coisa. É um Flamengo todo desfalcado, né, já sem Arrascaeta, sem Michael, sem De La Cruz agora também, sem Gabigol, né, não se sabe se os reforços já vão estar disponíveis, se o Pedro vai voltar para a escalação ou não, e é o dia do aniversário do Corinthians. Então é uma questão, envolve muita coisa. O Corinthians precisa muito vencer. Eu acho que se você falasse isso aí há 2 semanas atrás, Flamengo favoritaço. Não que o Corinthians seja favorito, né? Não vai ser contra ninguém, né, na fase atual. Mas pelas circunstâncias, eu acho que o fato de ser o aniversário vai ter uma festa antes do jogo, né? Apesar de eu não estar muito no clima de festa, né? Vai ter aquela festa, a torcida prometeu festa antes do jogo. É um Flamengo desfalcado. Pela necessidade, eu acho até que o Pedro possa ser poupado, porque depois já tem jogo da seleção. Então, para ele jogar e sentir, ficar de fora porque tá voltando de lesão, são 2 semanas só parado, mas isso aí pesa também, né? Eu acho que pode ser que o Corinthians consiga uma vitória apostei 1-0, também não vou... Já tô sendo um pouco fora da realidade, também não vou exagerar, mas acho que o Corinthians pode vencer esse jogo pelas circunstâncias. Se fosse o normal pelo normal, o Flamengo seria muito favorito, mesmo sendo na Arena, e vale lembrar, primeira vez que o Tite na Arena, sem ser treinador do Corinthians, né, cara? Agora treinador do Flamengo. Eu, se eu estivesse lá, não ia aplaudir ele, não. Né? Não sei se ia vaiar, se ia xingar, mas, enfim, acho que o Corinthians pode vencer por 1-0. Eu queria agora aplaudir esse palhaço que tenha certeza que o Corinthians vai ganhar do Flamengo. Não disse que eu tenho certeza. Falei que eu acho, com muito achismo, que pelas circunstâncias o Corinthians vai vencer por 1-0. Não, mas agora falando sério, eu também acho que aniversário do Corinthians vai ter festa, principalmente pela torcida do Flamengo e dos rivais que vão comemorar a vitória do rubro-negro. O Flamengo que não, como você falou, não terá Arrascaeta, não terá Michael, não terá Gabigol, seus principais jogadores. Acho que o De La Cruz também não vai ter o De La Cruz. E o Corinthians que não vai ter esperança, não vai ter atacante, não vai ter... Na verdade, vai ter o goleiro, né? Que vai ter que pagar, então, ou seja, também não vai ter dinheiro. E não vai ter a vitória, porque o Flamengo vai ganhar de 2-0. E essa eu vou cravar, hein? Valendo, então, vamos apostar? Não, tô de boa, não tô confiando no meu time. Mas eu vou aqui no 1-0, gol do Garro de falta, ou um gol meio nada a ver do Yuri Alberto de rebote. Gol de cabeça do Hugo assim. Souza, coisas improváveis. Do ex, né, do Hugo Souza. Vai que. Mas eu acho que o Flamengo, mesmo com o time reserva, é muito forte. Mas eu acho que, tendo foco na recuperação dos atletas, uma sequência muito difícil, né? Porque jogou na altitude, cara. Eu acho que até agora o Flamengo não tá 100% fisicamente, né? Até o Tite, que não tava correndo dentro de campo, teve que ser internado, porque a questão é muito complicada lá mesmo, né, cara? Foi feio, hein? Eu acho que, por conta desse desgaste, o Corinthians ter poupado os principais jogadores no meio de semana, o Flamengo ter ele titular contra o Bahia, eu acho que pode ser... a chance do Corinthians vencer... o Corinthians tem que vencer uns 7 jogos nesse Brasileirão ainda, sendo que venceu só 4. Nossa. E esse do Flamengo não era aquele que estava na lista de possíveis vitórias se você olhasse um mês atrás. Mas é uma chance que cai do colo, tipo assim, enfrentar um Flamengo completamente desfalcado, apesar de ser um baita time... Arrascaeta e Pedro, que são os 2 principais jogadores, na minha opinião, estão fora. Isso já é um, entre aspas, reforço pro Corinthians. E dentro de casa, com a torcida apoiando desde o começo, eu acho que é uma chance que, tipo assim, não estava nos planos, mas se como tá aqui, cara, eu acho que tem que ser encarado como o jogo do ano, sim, como uma final, tem que vir no embalo da festa da torcida e, tipo, não tem que jogar bem, não tem que fazer nada, o importante é ganhar o jogo, né? Eu acho que dá pra, eu como corintiano,
Acredito pela necessidade, né? Mas eu acho que tem a condição, sim, por todo esse ambiente que envolve o confronto, Pedro. Eu acredito que o que vier pro Corinthians é lucro. Se vier um pontinho, tá ótimo. Não ia reclamar também não, viu? Tem que agradecer. Sincero. Bom, esse foi o Clubismo Off de hoje. Eu sou o Pedro Henrique Scapim. Eu sou o Thiago Cotrim. Ficamos por aqui. Bom final de semana a todo mundo. Segunda-feira, 6 horas, voltamos com outro programa. É nóis! Você acompanhou mais uma transmissão da Rádio Unaerp. Audiovisual, Andrei Violante. Assistência, Gustavo Arsêncio e Diego Rueda. Coordenação, Gil Santiago. Rádio Unaerp. Conectada com você.